Bom dia, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Beatriz Helena. Nós vamos falar de um assunto dentro da língua portuguesa, que são os verbos, né? Verbos é uma classe de palavra muito importante. Eu trouxe para iniciar a definição que nós encontramos na gramática e a gente vai trabalhar a partir dela, né? Verbo é a classe de palavra que ocorre nos enunciados de distintas formas para a expressão das categorias de tempo, aspecto, modo, número e pessoa. Normalmente a gente aprende na escola que verbos expressam a ação, né? Mas na verdade, isso é verdade, mas é um pouco mais complexo, há mais elementos envolvidos. Então, dessas 5 categorias, a de tempo é a que caracteriza mais objetivamente o verbo, né? Por uma razão simples, né? Essa associação que se pode fazer entre as formas. Quando a gente conjuga o verbo, ele muda, né? As palavras do verbo conjugado mudam. Então, o verbo chegar no presente chega, no passado chegava, no futuro chegará. E as noções cronológicas de presente, passado e futuro que a gente expressa, né, através dessas conjugações. A noção de número e pessoa não são inerentes ao verbo, mas são obrigatoriamente especificadas quando se flexiona em tempo, ou seja, eu necessariamente, se estou conjugando o verbo, tem alguém falando, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, é disso que se está falando. Na maioria dos casos, essa especificação se faz de acordo com a pessoa e o número do sujeito da oração. É aquela concordância verbal que nós construímos, né? É diferente eu dizer eu lerei, primeira pessoa do singular, ou nós leremos, né? Não posso dizer nós lerei, né? A flexão em número precisa acontecer, precisa concordar conforme a necessidade. Então, desde sempre a gente estuda verbo na escola nessa ideia de que verbo expressa a ação, o que é verdade, mas isso tem uma construção um pouco mais elaborada. A gente tem os verbos organizados em tempos, que indicam quando ocorre a ação, o estado ou fenômeno, se é no presente, passado, no futuro, se é um presente imediato, se é um presente, um passado imediato, um passado concluído ou não. A gente tem o aspecto verbal, né? Essa categoria que trata do tempo gasto na duração do processo verbal. Então, a criança começou a andar. A conjugação do verbo começar no pretérito. Nós temos os modos em que se organizam os tempos verbais e esses modos também comunicam alguma coisa. Então, o modo indicativo, os tempos dentro do modo indicativo exprimem fatos, certezas. Então, como exemplo, discursa bem, é diferente do subjuntivo, que exprime desejos, possibilidades, dúvidas, eu diria mesmo especulações, né? Como exemplo aqui, talvez discurse bem essa noite. Então, o que também importa aqui, né? A linguagem, o idioma, nos permite expressar para o outro, falando o que eu penso, trabalhar com essa pessoa, dialogar, trocar, me relacionar, enfim, uma infinidade de possibilidades, de momentos de comunicação, mas também quando nós pensamos sem proferir palavra, nós fazemos isso através da língua, através do idioma, utilizando palavras. Por que eu estou dizendo isso? Principalmente pensando nas conjugações no modo subjuntivo. Quando eu estou pensando, planejando o futuro, ou meu dia, ou refletindo sobre o passado, especulando se eu devo fazer algo ou não, né? Isso acontece ainda que eu não fale com ninguém, que eu não interaja com nenhuma outra pessoa. Então, se eu fico refletindo, será que no próximo carnaval eu deveria viajar ou deveria, enfim, pular carnaval, né? Vai chegar aí o final de ano. Então, como a gente começa a pensar, especular, né? Lembrar do passado para planejar o futuro, especular, né? Desejar e tal.
são essas necessidades que são expressas no modo subjuntivo. E a gente tem o imperativo, né, que é o modo verbal em que se exprimem as ordens, né, pedidos, ordens. Discurse com ele, faça isso, não faça isso, né? Nós temos as pessoas, né, para a conjugação dos verbos, as pessoas na língua portuguesa, né, o eu que fala, o tu ou você com quem eu falo, o ele de quem eu falo, então primeira, segunda e terceira pessoa, e nós temos essas pessoas no singular e no plural. Houve um tempo em que eu lecionava num pré-vestibular comunitário, e a gente trabalhando com isso, um aluno comentou, né? Conjugação de verbo tem 6 pessoas, né? Porque a gente olha aquela lista, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não são 6 pessoas. São 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Quando a gente não reflete sobre isso, né, fortemente, o que é normal, no dia a dia a gente não refletir sobre isso, pode acontecer, né, esse tipo de sensação, né? E aí eu trouxe uma tirinha também para ver, fora dessa ideia só da gente pensar nos verbos naquela tabelinha, tem uma tabelinha daqui a pouco, essa tirinha em que essa criança está sempre aí propondo uma reflexão, alguma coisa que nos faz parar uns minutinhos, né, para observar. Ele está aí com uma plaquinha, vendo pôr do sol, e um adulto que se aproxima pergunta quanto quer, né, pelo pôr do sol, numa relação, no entendimento de que tem algo para ser vendido. Só que ele diz, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol, ou seja, ele não está conjugando na cabeça dele, né, na placa, o verbo vender, ele está conjugando o verbo ver, e aí ele explica isso de uma forma que caiu no uso, né, que é eu estou vendo o pôr do sol, o verbo ver no gerúndio. E convida, né, esse adulto a aproveitar também o pôr do sol. Então, o que acontece, né? Com o que essa tirinha está trabalhando que nos interessa? Se a gente pensa na norma culta, né, na modalidade da língua mais próxima das regras, na língua portuguesa, a gente não costuma, segundo a regra, fazer construções compostas o tempo todo. Isso acabou caindo, né, no uso popular por conta de modelos de operação de telemarketing, né? Eu estarei transferindo, isso que já virou até meme, né? Mas de fato isso caiu no uso do brasileiro. Então, ao invés dele escrever na placa vejo o pôr do sol, que é o que ele está fazendo, conjugar o verbo ver na primeira pessoa, ele escreveu vendo, como se ele estivesse escrevendo estou vendo, né? Então, a confusão acontece manipulando, né, a língua, o verbo. Então, manipulando também esse uso no dia a dia aqui do gerundismo. E aí, a tirinha, né, essa como várias, ele está trabalhando com uma reflexão sobre a diferença como as crianças veem as coisas, como as crianças se comunicam, a criança ainda não inteirada totalmente, né, das regras da sociedade, no nosso caso, de uma sociedade muito ligada, né, ao dinheiro, sociedade capitalista, com relações de compra e venda, e um adulto que aparece na cena já com essa mentalidade. E também, no caso aí, como é uma criança falando, obviamente ele ainda não domina toda a estrutura da conjugação verbal, as desinências no final. Então, também é interessante quando a gente quer ir se aprimorando nesse conhecimento de verbo, de fato a gente conhecer as conjugações de primeira, segunda, terceira pessoa. E no caso aqui eu trouxe a conjugação do verbo ver, que é um verbo irregular, né? Verbo irregular é aquele em que o radical não permanece, né? Então, o verbo ver, ele teria como radical VE,
né, que se manteria o tempo todo, como aqui, né, em verei. Mas reparem que o verbo ver vai se modificando, né? Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem no presente, mas quando a gente vem para o pretérito imperfeito, já não se mantém esse ver, já via, tu vias, ele via. Então, verbos irregulares são esses em que o radical não se mantém. A gente pode explorar isso, claro, né, num outro momento. E um elemento que eu quero destacar aqui nessa tabelinha dos tempos verbais no indicativo é uma diferença entre a conjugação no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, que é aquele passado que exprime uma ideia de concluído, de alguma ação que já foi concluída. Eu vi, eu fiz, então exprime uma ideia de algo que começou e acabou e está no passado. Mas quando a gente tem a ideia de pretérito imperfeito, tem algumas situações possíveis, né? A gente pode estar exprimindo um fato não concluído quando eu digo que eu cantava no banheiro, no chuveiro, né? Eu não estou indicando uma ação finalizada, né? Essa forma de dizer eu cantava no banheiro transmite mais uma ideia de alguma coisa que acontecia de vez em quando, num passado também, né? Tem também a ideia de simultaneidade, né? Semana passada, enquanto eu ouvia podcast, eu lavava a louça. Então, para a gente construir também uma ideia de simultaneidade, sempre em algo que já aconteceu no passado. Claro que verbos, né, envolvem bastante elementos, bastante conjugações. A gente tem também o modo subjuntivo, né, como eu comentava, em que a gente pode fazer especulação, né? Se eu visse uma estrela cadente, eu faria um pedido. Então, é uma condicionante, não é uma especulação. Não é uma afirmação de que eu vi ou um planejamento de que eu verei, né? Então, tem essa variação de tempos verbais, porque a mente humana, de fato, né, tem uma capacidade de criatividade muito expandida, isso que permite que a gente construa ficção, teorias, eventualmente transforme alguma coisa da teoria para a prática, né? De fato, assim, o lugar do humano, a linguagem. Só para a gente finalizar, essa é a gramática do Roas, que eu mencionei de onde eu tirei o conceito de verbo, é o livro de estudo, né, das regras de português que eu uso. Há outras, né? Existe a gramática do professor Bechara, que é inclusive mais solicitada em concursos. E, só para fechar, essa ideia de estudar linguagem detidamente ao longo do ensino fundamental e médio, na graduação, de fato, linguagem é alguma coisa muito importante, né? Nós temos essa capacidade natural de aprendizagem e a gente pode continuar aprendendo ao longo da vida. E como eu mencionei, né, nós expressamos tudo por palavra, mesmo quando eu penso sozinha, quando eu vejo um meme, quando eu vejo um objeto, né, eu penso, é uma cadeira, é uma caixa, enfim, né? O ser humano é esse que também dá nome a tudo e isso permite que a gente construa uma vida, né? Construa conhecimento em todas as áreas, se relacione. Muito obrigado, gente, pela atenção e no outro momento a gente continua falando um pouco mais sobre verbos.